Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma aula do Alicerce na TV. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de aprendizagem. Hoje a nossa aula, gente, vai ser de leitura e essa aqui é a nossa turminha do G3. Oi, Oi. Oi, pessoal. Gente, vocês já nos conhecem? Se não nos conhecem, prazer. Meu nome é Lara, sou professora de leitura do Alicerce TV. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Gente, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre os encontros consonantais e vocálicos, beleza? Então, você que está em casa, pega aí o material necessário, lápis, caderno e borracha, para a gente começar mais um momento de aprendizagem. Pessoal, então vamos para mais um momento mindfulness, beleza? Poder se conectar a esse momento feliz, esquecer os problemas, os boletos. Quem não tem boletos, esquecer as tarefas para fazer, só por agora, tá? Para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa se conectar ao momento de aprendizagem. Então, pessoal, sentem-se de forma confortável na cadeira, coluna retinha, se coloquem assim no encosto, tá? Para não ficar cansado, com o corpo cansado. Os pezinhos no chão, as mãozinhas podem estar apoiadas nas coxas de vocês ou na mesa. Lembrando, o mindfulness requer silêncio total, pessoal, então não vamos interromper, beleza? Vou tocar esse vídeo com dois músicos, é uma violinista e um saxofonista, tocando, na verdade, Viva la Vida, pessoal, do Coldplay. É uma música super animada. Então, observem os diferentes sons, tá? Dos dois instrumentos, a diferença, né? Dos sons desses dois instrumentos. A proposta é deixar os pensamentos ruins irem embora e relaxar também o corpo. Então, vamos lá.
Curtiram a música? Gente, vocês lembram do último conteúdo dessa matéria? A gente aprendeu sobre os dígrafos na aula passada, beleza? E hoje, você que está aqui com a gente, você que está em casa, nós vamos aprender sobre um tema que parece ser fácil, mas pode aí se enganchar quando a gente começa a aprofundar, que é o quê? Os encontros consonantais e vocálicos. Beleza? Então, vamos lá. Sávio, você pode começar aí para a gente a ler essa apresentação sobre os encontros consonantais? Sim. Boa, pois pode começar. Os encontros consonantais ocorrem quando há junção de duas consoantes em uma palavra, representando a sequência de dois sons, fonemas, consonantais. Os encontros consonantais podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Observe os exemplos a seguir. Boa, Sávio. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Tratou, pessoal. Tratou, eu tenho um encontro consonantal. O T mais o R. Por quê? Porque tanto aparece o som do T, quanto aparece o som do R. Trato. Então, aqui eu tenho um encontro consonantal. Floresta é outro exemplo. F e o L, né? Formando o F mais o L do L. Floresta. Se você perceber, aqui também tem, ó, o S com o T, e tá em sílabas distintas, né? Tá, porque a gente tanto escuta o som do S, quanto escuta o som do T. O que mais? Prego. Prego, o som do P aí bem pronunciado, o som do R também bem pronunciado. E agora, pessoal, em sílabas distintas, ó. A gente tem etnia, tanto aparece o som do T, etnia, quanto do N. Erupção, tanto aparece o som do P, quanto aparece aí a cedilha, né? O C cedilha, bem pronunciado. E eclipse, bem similar aí à erupção no som, né? Tanto aparece o som do P, quanto aparece o som do S. E alguém aqui fazendo uma pergunta marota, que foi a pergunta desafio que a gente fez na primeira aula, aliás, na aula passada sobre dígrafos, né? Gente, vocês lembram da diferença entre os encontros consonantais e os dígrafos? Quem é que pode dizer aí qual que é a diferença entre encontros consonantais e dígrafos? O dígrafo, se eu não me engano, aquele lá onde você tem dois encontros de uma consoante, só que um encontro de uma consoante, só que com som. Dois encontros. Peraí. Eu acho que entendeu, só com um som. Com né? um som. Perfeito, Caio. Exatamente. Aí São duas consoantes consonantais mesmo, né? Outra coisa. É exatamente essa a diferença. Eu peguei o que você quis dizer. No dígrafo, a gente tem duas consoantes ali sequenciadas, o RR, o SS, o XS, mas o som é de uma consoante só. Já no encontro consonantal, a gente tem as duas letras, as duas consoantes, as duas representações gráficas, né? Porém, a gente escuta os dois sons. E são dois sons de consoantes, né? Então, é essa a diferença, é sobre o som. Galera, dígrafo versus encontro consonantal é sobre o som, beleza? E aí, gente, encontro consonantal é bem curtinho, é bem de boas, é bem tranquilo. O que pega, às vezes, é o encontro vocálico. Então, vamos que vamos. Joana, você pode ler para a gente aí esse parágrafo aqui inicial sobre encontro vocálico? Posso sim. Os encontros vocálicos ocorrem quando há junção de dois fonemas ou de dois sons vocálicos em uma palavra. Os encontros vocálicos podem ser classificados como ditongos, tritongos ou hiatos. Boa, arrasou. Vamos ver os exemplos. História, pessoal. Nessa última sílaba, riá, história, eu não tenho duas vogais. Eu tenho uma semivogal e uma vogal. Até porque duas vogais não podem estar na mesma sílaba, né? Então, eu tenho um I, que ele é mais fraquinho, ele é uma semivogal, e eu tenho o A, que é uma vogal, que é forte. Então, até quando eu vou falar história, tem um movimento aí do som que ele é crescente, ó. História. O A, ele é mais forte que o I nesse caso. E aí a gente tem o encontro de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Portanto, é um ditongo.
Outro exemplo, saudade, pessoal. Saudade também é um encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, até porque não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Então, veja, o A, nesse caso, ele também é pronunciado com mais força. Saudade. O U, ele vai caindo, ó. Ele vai morrendo, o som dele vai descendo. Por isso que ele é uma semivogal. Saudade. Vamos ver? Vogal mais semivogal na mesma sílaba. Ditongo. Peitoral. Da mesma forma, gente. A gente tem o E assumindo a função de vogal e tem o I assumindo a função de uma semivogal. Tudo na mesma sílaba é o quê? É um ditongo. Então, vogal mais semivogal. Então, o E aqui é vogal, peitoral. O E, ele é mais forte. O I vai morrendo. Peitoral. Beleza? E tritongo? Tritongo a Jana muito bem falou aí, é um encontro de três. Três o quê? A gente tem 3 sons vocálicos, né? Vogal Mas como só pode ter uma, então as outras 2 são semivogais. Perfeito. Exatamente, Joana. E a vogal, ela tá sempre no meio, viu? Porque ela é o ápice da entonação. Então, é um sonzinho fraco, aí vai ficando forte por conta da vogal e desce de novo por conta da semivogal. E aí, Henrique Peixoto, você pode ler para a gente esse slide? Que parte? O primeiro parágrafo. Só o primeiro, né? É. Os encontros vocálicos ocorrem quando há a junção de 2 fonemas ou de 2 sons vocálicos em uma palavra. Os encontros vocálicos podem ser classificados como ditongos, tritongos ou hiatos. Perfeito. Aqui, de novo, a nossa definição, né, que a gente viu no slide passado. Vamos só corrigir aqui, ó, pessoal. Junção de 2 ou mais sons vocálicos, 2 ou 3. Aqui no tritongo, 3, beleza? Continua, pode continuar, Henrique. Tritongos ocorrem quando há um encontro de uma semivogal mais outra semivogal na mesma sílaba. O tritongo sempre aparece nesta ordem: SV mais V mais SV. Boa. Semivogal, mais semivogal. Vamos ver esses exemplos, ó. Paraguai, gente. A gente tem aqui um tritongo, um encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba. O U é uma semivogal, sempre nessa ordem. O A é a nossa vogal e o I é a semivogal. Olha como o A se destaca nessa sílaba. Paraguai. A gente fala o U, a gente fala o I, mas o A, ele é a protagonista da sílaba. Paraguai. Vocês percebem isso? Sim ou não, gente? Sim. Boa. Outro exemplo, vamos ver outro exemplo, gente. Ah, não, vamos ver aqui, ó. Semivogal, mais semivogal. Próximo exemplo. Enxaguei. Verbo enxaguar aqui conjugado, ó. De novo, eu tenho uma semivogal U, uma vogal E e a semivogal I. Enxaguei. O E, de novo aqui, ele tem mais força na sílaba, porque ele é a vogal. Então, semivogal, mais semivogal. Por fim, olha aqui a pegadinha do malandro. Deságuem, pessoal. Deságuem. Professora, mas eu não tenho 3 vogais. Hã? Professora, o M é Oi. vogal? Então, exatamente isso que eu vou falar. O M é uma consoante dentro do nosso alfabeto, correto? Correto? Correto. Correto. Mas há casos, Arthur, em que o M não vai ter som do M, do tipo mãe, mã. Ele não vai fazer esse som. Ele vai fazer um som de uma semivogal. No caso, o I. Deságuem. Perceba que quando eu falo, o em do final, deságuem. Não parece um I? Você escuta o U, ó, deságu. Você escuta o E, deságue. E você escuta um I, deságuem. Um I fraquinho. Concorda? Que palavra estranha. Deságua.
Desculpa, gente, passou um avião aqui, um helicóptero agora. Deságuem. Então, veja, Arthur, o que importa nos encontros vocálicos não são a junção das letras, não é o símbolo gráfico. O que importa são os sons, os fonemas. Então, nesse caso, embora o M seja conhecido como uma consoante, atua como uma consoante, nesse caso, ele vai dar um som de I para a palavra. E aí, se eu tenho um som de U fraco, um som de E forte, e um som de I, por mais que seja um M, mas eu tenho um som de I fraco, eu tenho um tritongo. Então, deságuem, esse guen é um tritongo. Vocês sabiam disso, gente? Eu aprendi isso no 4º ano. Aprendeu dessa forma também? Não, Joana? não foi dessa forma. Era de ligar. A professora deu uma atividadezinha de ligar. Ditongo, tritongo e hiato. Aí, o hiato, eu lembro que a gente estudava a parte, porque soava como mais complicado. Mas agora eu não lembro do que se trata hiato. Pois vamos ver. Já. Professora, uma pergunta. Pode fazer, Nicolas. A gente também vai aprender entre esses aqui. Proparoxítono de sílaba. Vamos sim. Vamos sim. Tudo no seu tempo, vai dar certo. Porque a gente precisa saber disso para entender a acentuação. Por isso que essa sprint foi dividida na parte de fonologia primeiro, que é toda essa base que vocês precisam saber, diferenciar uma vogal, entender a diferença de ditongo para hiato, enfim, saber que esse M pode formar um tritongo. Vocês têm que saber disso, saber o que é dígrafo, para poder internalizar bem a acentuação. Isso aí nunca mais vão errar a acentuação, pessoal. É uma coisa que no nosso dia a dia as pessoas escrevem tão errado, mas quando você pratiquem, é importante vocês praticarem. E aí... Ô, professora, tá travando muito. Para mim também. Acho que ela caiu, gente. Vou esperar um pouquinho para ver se ela volta. Lau. Professor, para ela... Professor? Oi. Voltei? Voltou. Pronto. Quando eu paro de compartilhar, volta. Mas vamos lá. Vai dar bom. Fala tu, pode dizer. Eu ia falar para o professor Juan que se está travando para ela, a senhora, o professor Juan também. Entendi. Mas voltei agora, né? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza. Então, gente, ó, muito cuidado, prestem atenção. A gente viu na aula passada de dígrafos que essa junção G-U pode ser um dígrafo. Cuidado, hein? Porque pode ser e pode não ser. E aí, professora, quando é que eu sei? Quando você pronuncia a palavra e escuta o que você está dizendo. Nos 3 casos aqui, ó, eu tenho o som do U. Se eu tenho o som do U, isso aqui não é um dígrafo. Porque lembrem-se que o dígrafo acontece quando eu tenho 2 letras, mas só um som formando. Aqui eu escuto os dois, ó. Eu tanto escuto G, quanto U, quanto A, quanto I. Então, por isso que nessas palavras aqui a gente vai ter um encontro vocálico ao invés de um dígrafo. Paraguai. Eu escuto o Paraguai. Enxaguei. Deságuem. Então, atentem-se com relação a isso, hein? Geralmente, os tritongos vêm com essa junção. G, U e alguma coisa. E aí, cuidado para não marcar errado, né? Para acabar marcando como se fosse um dígrafo. No dígrafo, eu não tenho o som do U. E geralmente vem um E depois. Beleza? Ou um I, né? Então, ó, o Guima aqui pergunta para a gente. Você sabe o porquê de não termos mais de uma vogal na sílaba do tritongo? É para vocês saberem. Quem é que sabe aí dizer? Sinceramente, eu não sei. Vamos ver, então. Porque não Por quê? é uma vogal semivogal. Boa, Joana. Arthur, só podemos ter uma vogal na sílaba. Sempre. É só uma vogal na sílaba.
A sílaba é o coração da vogal. Então, só pode ter um coração. Já pensou pessoa com 2 corações? Professor, Não dá, não vai bater direito. Oi, me diz o motivo que só pode ter um. uma vogal na sílaba? Uhum. Porque geralmente as palavras elas têm um núcleo, né? Sua razão de existir. Se você for ver a análise sintática, você vai ver se tem um sujeito, tem vários sujeitos, aí tem um núcleo do sujeito. A mesma coisa funciona com a sílaba. Toda sílaba tem aquela letra que é indispensável. No caso, é a vogal. Então, a gente só pode ter uma vogal. Sempre que houver um tritongo, vai ser uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Ditongo, tá na mesma sílaba? Então, um ali vai ser semivogal, certeza. E o hiato, pessoal? Nosso famoso hiato. Vamos ver. Deixa eu ver. Leti, você pode ler para a gente esse slide? Posso sim. A partir dos encontros, não é isso? Isso. Tá bom. Os encontros vocálicos ocorrem quando há a junção de 2 fonemas ou de 2 sons vocálicos em uma palavra. Os encontros vocálicos podem ser classificados como ditongos, tritongos ou hiatos. Perfeito. Aqui, novamente, a nossa definição, porque eu quero que vocês tatuem na mente de vocês. Que encontro vocálico, gente, se trata de junção de sons vocálicos, não necessariamente de letras. Junção de sons vocálicos. Beleza? E aí, Joana, olha só o nosso hiato. Vai lá, Leti, lê aí. Tá bom. Hiatos ocorrem quando há um encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Atente, só pode haver uma vogal por sílaba. Confira nos exemplos. Então, ó, aqui o nosso pulo do gato, gente. No hiato, a gente também tem o som de 2 vogais, né? O som vocálico, né? 2 sons aí vocálicos. Só que, de fato, são 2 vogais. E aí, como são 2 vogais, elas precisam estar em sílabas distintas. Então, veja só. Saúde. No caso da palavra saúde, tanto o A é forte, quanto o U é forte. Saúde. Eu pronuncio bem os dois. Eu não vou morrendo do tipo saúde. Olha a diferença desse encontro do A com o U na palavra saúde para a palavra saudade. Na palavra saudade, que é um ditongo, a gente tem uma decreção, né? Saudade, o U vai morrendo. Aqui não. No caso de saúde, o nosso U ele é forte. Ele não só é forte, como ele é a sílaba tônica, né? Da palavra. E aí, como eu tenho 2 vogais fortes, eu tenho um hiato. E necessariamente elas são separadas das sílabas, né, pessoal? Porque vocês sabem, o coração da sílaba é a vogal. Eu só posso ter uma vogal. Então, ó, sa-u-de. Hiato sempre se escreve separado. Outro exemplo. Aqui, ó. Vogal mais vogal, em sílabas distintas. Beleza? Outro exemplo. Países. Olha só, gente, aqui o A é forte e o I é forte. Os dois são vogais. Os dois têm que estar em sílabas separadas. É diferente da palavra pais. A palavra pais é uma monossílaba, meus pais, porque eu só tenho uma vogal, que é o A. O I seria uma semivogal. Aqui em países, eu tenho 2 vogais. 2 vogais, né, fortes. Então, países. Eu não diminuo. Pais. Pais eu vou morrendo. Países, eu mantenho a entonação. Então, aqui também vai ser um hiato. 2 vogais em sílabas distintas. Outro exemplo. Sabiá. Sabiá. Ó, o I aqui é uma vogal, o A também é uma vogal. Então, a gente mantém sílabas separadas, mas eles estão pertinhos, né? Sabia. Então, é um encontro aí desses sons vocálicos. Beleza? Deu para entender, gente, a diferença de hiato para ditongo para tritongo? Sábia. Valei-me. Vou olhar no intervalo, mas eu tenho quase certeza. Sabia. Sabia, tenho quase certeza. Eu vou olhar no intervalo. E aí, o nosso Guima, gente, traz aí no Se Liga no Hiato, galera. Beleza? Gente, alguma dúvida dessas definições, dessas separações? Entender o que é um ditongo, tritongo e um hiato? Sim ou não?
Sim. Fala, Eu tenho uma dúvida. pode dizer. A dúvida é o tritongo e o hiato Hum. são de tem alguma coisa parecida? São, como eu posso dizer? São equivalentes? Tipo, iguais, Não, mais ou menos? não. O tritongo e o hiato, Arthur, são os que menos se confundem. Porque no tritongo tem um som de 3, né? São 3 sons vocálicos. E são na mesma sílaba. Então, é sempre uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Paraguai, Uruguai. Ó, tem o U, o Ditongo é A o e o I. qual, professora? Ditongo é a junção de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Beleza? E o hiato são 2 vogais fortes. Portanto, necessariamente elas vêm em sílabas distintas. Elas vêm separadas. Beleza? Entendi. Show. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou não? Deixa eu ver. Acho que não. Beleza. Se você de casa tiver aí alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente, que os nossos líderes respondem, viu? E a gente tira essa dúvida para você. Gente, então vamos ao nosso intervalo. Bora lá, pessoal. Bora voltar? O tempo urge. O tempo urge. Caraca, a gente foi ao mesmo tempo, professora. Foi. Como é, Arthur? Nós dois voltamos ao mesmo tempo. Foi sim. Oi, sintonizados, Arthur. Gente, quem tá aqui comigo? Eu, Led. Eu. Oi. Oi, professor. Boa, Lete, Camila. Oi, Arthur. Oi, Nicolas. Oi, pessoal. Vocês estão preparados? Preparado? Estou mais do que preparado. Nasceu pronto esse menino. Perfeito, porque a gente está de volta. Você que está em casa aí, prepare-se também, vamos voltar. Gente, antes da gente ir para as nossas atividades, retomando aqui, o que a gente viu no bloco 1, né? No bloco 1, a gente aprendeu sobre encontros vocálicos, ou seja, encontro de sons vocálicos, certo? Ditongo, que é quando a gente tem uma semivogal mais uma vogal, ou uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Tritongo, quando a gente tem semivogal mais semivogal na mesma sílaba. E hiato, que é quando a gente tem 2 vogais em sílabas distintas. Beleza? Foi isso que nós vimos no bloco 1. Agora, no bloco 2, galera, primeiro grupinho aqui vai ser formado por Arthur, Samile, Rosana, Henrique Peixoto, Cauã, Nicolas e Sávio. O que é que vocês vão fazer? Criar um mapazinho mental, bem tranquilinho, só com o quê? Os conceitos de ditongo, tritongo e hiato e exemplos, tá, gente? Pelo menos um exemplo de cada. Um exemplo de ditongo, um exemplo de tritongo e um exemplo de hiato. Se vocês tiverem dúvidas, será que essa palavra é ditongo? Será que ela é um hiato? Busquem a separação silábica delas na internet, beleza? Por quê? Porque se elas estiverem na mesma sílaba, então se trata de um ditongo. Naturalmente, eu vou ter uma semivogal mais uma vogal. Porém, se estiverem separadas, então são 2 vogais. E aí eu vou ter um hiato. Beleza? Belezinha, belezinha? Vou mandar para vocês, gente, o link dessa atividade para vocês criarem. Vocês vão ter 15 minutinhos. Vocês vão ter 12 minutinhos. Então, dividam... Oi, Nicolas. Oi. Vai dividir em sala para você se concentrar melhor, tipo individual? Sim, vocês vão para uma subsala. Acabei de mandar o link dessa atividade, tá? Vocês vão ter 12 minutinhos. Então, se dividam aí. Um escreve a definição de ditongo, o outro escreve a definição de tritongo, o outro escreve a definição do hiato, outra pessoa pesquisa os exemplos, tá? Uma pessoa pode organizar os slides, pode escrever. Beleza, galera? Então, vamos colocar vocês aqui em subsalas.
Vamos lá. Sávio, Samile, Cauã, Henrique, Nicolas, Arthur. Pronto. Acho que é isso, né? Juan, você pode ir para só para dar uma... Pode, me manda lá, eu não tô de co-host, né? Então pode me mandar Eita, lá dentro. depois deixa eu te pôr aqui de co-host. É que eu não tô com o computador hoje, meu computador estragou, eu tô no celular daí. Ah, tranquilo. De novo, teu computador? Olha, eu nem vou falar nada, porque, olha, eu tô com uma sorte danada. Credo. Oxe, professora, Pronto. eu não fui. Ué, Por que você não foi, Arthur? porque não me apareceu. Passa avisado. Me explica o que tá acontecendo aí, professora, porque eu fui lá abrir o portão pro meu irmão aí. Tranquilo. Atividade em grupo. É. Você tem que aceitar o convite, Arthur. Eu mandei o convite para você, beleza? Arthur? Arthur. Pronto, ele foi. E aí, galerinha, fica aqui comigo, Camila, Caio, Joana, Henrique Queiroz. Henrique Peixoto tá por aqui, mas é para entrar no subgrupo, Henrique Peixoto. Mais uma vogal, e eles vão ser decrescentes quando eu tenho uma vogal, mais uma semivogal. E aí, a gente vai perceber isso no som que ele forma. Então, olha só. Os ditongos crescentes são assim chamados porque primeiro vem uma semivogal, depois vem a vogal, criando a entonação da pronúncia do ditongo do mais forte para o mais fraco. Por isso que ele é chamado de crescente. Então, eu tenho um movimento, né, de um som fraquinho que ascende, que cresce, que vai se tornar forte. Então, vem primeiro a semivogal e a vogal. Exemplo, história. Aqui, o I é a nossa semivogal e o A é que é a nossa vogal. História. O A sobe a montanha. Por isso que ele é classificado como crescente. Asfixia, metonímia. Como é? Asfixia, metonímia. Metonímia? Ah, sim. Eu estava aqui. O que tá a ver metonímia? A palavra Ué, metonímia. mas figura de linguagem. Né? No meio da aula aqui de ditongo crescente, eu como assim, Brasil? Mas era um exemplo, entendi. Entendi. Boa, Joana, arrasou. Sim, geralmente essas palavras, gente, que terminam com uria, eles são ditongos crescentes, beleza? E a gente tem o contrário. Aliás, aqui é ditongo crescente também. Água. Veja, não é um dígrafo. Eu pronuncio o U, por isso é um ditongo. E é um ditongo crescente, porque o U vai ser minha semivogal e o A vai ser a vogal. Galera, não tenham dúvidas. Quando for um A, o A vai ser vogal. O A nunca é semivogal. Então, não tenham dúvidas. A dúvida pode surgir quando eu tenho um I com um E. Aí você fica... Porque tanto o I quanto o E, eles são frequentes serem semivogais, né? Aliás, um I e um U, por exemplo... Né? O E, ele vai ser semivogal quando ele vem com o A, porque o A é vogal. Então, quando vem aí uma junção de A com E, aí ou é um hiato, né? Ou então o E vai ser a nossa semivogal. Mas vamos por partes, vamos aqui. Aqui a gente, de novo, tem um som crescente. O U é nossa semivogal e o A é nossa vogal. Outro exemplo, 50. 50.
Não é um tritongo nesse caso, hein? Não é um tritongo. Por quê? Porque esse E com esse N, pessoal, não dá um som de I, não é 50, 50, não. Esse N, a única coisa que ele faz é tornar o som do E nasal, 50, eu tenho parte do som do E pronunciado pelo nariz, né? 50. Então, veja, aqui é um dígrafo vocálico, o E mais o N, porque eu tenho o E mais o N formando um som só, que é esse em. Ó só, aqui a gente tem um dígrafo dentro do encontro vocálico. Que palavra bonita. Vocês percebem? Vocês entenderam ou não? Sim. Deu para entender? Então, veja, o U ele é pronunciado, por isso que o U não é um dígrafo, não é 50, é 50. E o E, ele é nasalado. Mesmo assim, gente, o E, ele vai ser nossa vogal, nesse caso. Né? O EN, ele vai ser o som vocálico mais forte. E o U vai ser a nossa semivogal. Então, a gente tem aqui uma semivogal, que é o U, mais a vogal, que nesse caso é o E com o N. É o dígrafo, beleza? Porque é um ditongo nasal, um ditongo nasalado. E aí, gente, a gente vai ter os ditongos decrescentes, em que inverte. Primeiro vem o som da vogal, depois vem o som da semivogal. A entonação, ela é caindo, porque a vogal ela é sempre mais forte. Então, saudade. O A vai ser nossa vogal e o U vai ser nossa semivogal. E vai decrescer o som. Por isso que se chama de tombo decrescente. Então, olha só. Vogal A mais semivogal U dentro da mesma sílaba. É um ditongo oral. Ah, professor, o que é esse ditongo oral? O que é um ditongo nasal? Né? O ditongo oral é o som aberto. Saudade. Eu pronuncio saudade sem que nenhum vento passe pelo meu nariz. Eu só utilizo a boca. Saudade. No ditongo nasal, o ar, ele vem pelo meu sistema respiratório, parte dele passa pela boca, parte passa pelo nariz. Daí porque que é um som nasalado, né? 50. Eu tenho uma divisão aí do som pela boca e pelo nariz, beleza? Saudade não. Saudade é um ditongo totalmente oral. Órgão, por sua vez, é nasalado, né? É um som nasal. Então, aqui a gente tem, de novo, o A sendo a vogal e o O sendo aí a nossa semivogal. Órgão. Vogal mais semivogal. Ditongo nasal. Outro ditongo nasal, pessoal. Cãibra. Cãibra. Aqui, esse M aqui é a mesma coisa daqui, ó. Do 50. Não, cuidado, o M aqui não é o M que dá o som de I, é o próprio I. A função do M nessa sílaba aqui é nasalar o I. Eu não vou ter caibra, eu vou ter nasalado. Cãibra. Então, aqui, de novo, a gente tem um dígrafo dentro desse ditongo, que é um ditongo decrescente, porque o A é a nossa vogal. E o dígrafo vai ser a nossa semivogal. Beleza? Nasalado. E aí? O que vocês acham disso aqui? Complicado? Complicado, Camila? Eu disse que a sua vida não ia ser mais ou fácil. menos. Eu preferia os ditongos normais. Por isso que eu odeio. Preferi os todas as ditongos, não. matérias. Não, eu só Odeio não o odeio quê? educação física, eu só Odeio- amo. Aquele simplesinho, sabe, professora? Por isso que eu odeio a maioria das matérias na escola. Português e matemática tá incluído nisso. Mas, ó, Caio, não é tão difícil. Juro a ti, não é tão difícil. É questão de prática. É questão de prática. Porque é só você... É assim, é som. É som. Entende? É som. Às vezes, dá uma enganchadinha. Eu dou uma enganchadinha em separação silábica. Eu fico, ei, Jesus, será que isso aqui é uma vogal ou é uma semivogal? Mas aí, nada que um dicionário não resolva o nosso problema. Porque o dicionário... E aí, como é legal a gente trabalhar com o dicionário, eles vêm com a divisão silábica, né? E aí é batata. Se tiver na mesma sílaba, é semivogal, né? Vogal mais semivogal. Se tiver em sílabas separadas, então vai ser duas vogais, né? Vai ser um hiato.
Mas deu para entender a diferença de ditongo crescente para ditongo decrescente? Sim. Sim? Quero ouvir de todos. Deu para entender? Sim. Boa. Joana, Letícia. Deu para entender, gente? Deu. Boa, Leti. É prática, tá? É prática. Igual Ditongo matemática. crescente e decrescente é igual a matemática. Ditongo crescente e decrescente é a posição da vogal e da semivogal que vai definir. Se eu tenho um som que cresce, semivogal mais vogal, então é crescente. Se eu tenho um som que decresce, ou seja, da vogal que é mais forte para a semivogal que é mais fraca, então vai ser decrescente. Vocês não precisam se preocupar muito com essa questão de ser oral, de ser nasal. Aqui foi mais um plus que eu trouxe para vocês, né? Mas atentem-se ao que é crescente e o decrescente. Mas aqui, só para ver se vocês pegaram. História, galera. É um ditongo ou nasal? O que vocês acham? Não é nasal. Não, é nasal. É oral. Muito bem, Joana. E água? Oral. Oral. Então o nome aqui, ditongo oral. Oral também. Boa. Então, vamos lá. Vamos trazer os meninos de volta para que eles possam apresentar o mapa mental deles. Como nossa atividade de retrospectiva. Ai. Mas antes, eu queria mostrar a dúvida do professor Juan. Vou esperar ele voltar. Oi, professora. Oi, Arthur. E, gente, é importante, viu, saber se o ditongo é crescente ou decrescente quando a gente estiver vendo a acentuação das paroxítonas. Mas aí é outro papo, para outra aula. Professora, o Oi. que é isso? O que é isso que tá lá no... Você tá apresentando aqui? Tem negócio escrito tongo anal. Nasal, ditongo nasal, ditongo oral. Esse foi a apresentação que eu fiz para os meninos que ficaram aqui, pessoal. Mas, vamos lá. Professora, eu terminei o coisa, só que eu acho que eu saí do link, porque que alguém todo mundo ia pedir minha ajuda aqui para eu fazer, porque o professor falou. Eita, entendi. Entendi. Não, beleza. Vocês chegaram a terminar ou não? Lá. Eu cheguei a terminar, sim. Mas o grupo chegou a terminar o mapa mental? Não sei. Tá, entendi. Então, gente, olha aqui a dúvida do professor Juan, né? Eu estava errada. A edição, por favor, corta a parte do bloco 1, se tratava de um ditongo, porque não é. Então, Juan, respondendo a sua pergunta e daqui dos alunos que tiveram dúvida, minha internet está instável, voltei, pronto. Tanto sábia, quanto sabia, quanto Travou, Lara. são trissílabas. Voltei. Agora voltou. Voltou. Pronto. Então, ó, estava errada, pessoal, no bloco 1. Vamos aqui explicar o que o professor Juan trouxe. Tanto sábia, quanto sabia, quanto são trissílabas. Então, a gente tem hiato nos 3 casos. Sabia, sabia, sabia parece igual, né? Quando a gente vai fazer a divisão silábica. E sabia, beleza? São 3 sílabas nos 3. A diferença vai ser na tonicidade. A gente vai ver, uma vai ser oxítona, a outra vai ser paroxítona e a outra vai ser proparoxítona. A gente vai ver nas próximas aulas isso, tá? E até faz todo sentido, porque por conta da regra da acentuação. Se eu tivesse parado para pensar na questão da acentuação, saberia ter dito a resposta para vocês, ó. Sábia, ela é acentuada porque ela é proparoxítona.
Sabiá, ela é acentuada porque ela é uma oxítono terminada em A. A gente vai ver que toda oxítono terminada em A, ela é acentuada. E sabia, ela não é acentuada porque ela é uma paroxítona terminada em A. E paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Mas isso a gente vai ver nos próximos capítulos, tá? Contudo, respondendo a pergunta aí do professor Juan, essas 3 palavras a gente tem hiato no final, né? Ou seja, tanto o I quanto o A são vogais. Nenhum dos dois são semivogais. Respondido? Show. Justamente. Sim. Show. Então, pronto, é isso. Mandem suas dúvidas que a gente vai respondendo também. Gente, então vamos aqui para a nossa retrospectiva, porque os meninos que estavam na subsala... Vamos lá. Esse Então, problema, gente... Oi, Arthur? esse problema a gente não decidiu quem vai falar. Tranquilo. Vocês podem apresentar em conjunto. Vamos lá, gente. Na aula de hoje, nesse nosso momento retrospectiva, nós aprendemos sobre os encontros consonantais e sobre os encontros vocálicos, beleza? E aí a menininha tá pedindo aqui, apresentem um mapa mental, pessoal, que vocês construíram. Vamos rever os conceitos de ditongo, tritongo e ato, que são os 3 encontros vocálicos que a gente viu na aula de hoje, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar lá. Ah, lá, professora, lembrei, não precisa, eles não precisam copiar aqui, porque me mandaram aqui. Eu já fiz a mesma coisa que eles fizeram, tudo, completo. De boa, Nicolas. Professora, Oi. então eu vou precisar sair da aula aqui rapidinho, porque o celular tá acabando, a bateria tá com 5%. E eu acho que ele não vai durar até o final. Tá. Camila, deu certo fazer um minimapa? Deu. Show. Beleza. Arrasou. Gente, então vamos lá. Quem vai apresentar aqui para nossa retrospectiva? Eu. Boa, Nicolas. Vai lá. Vou entrar aqui numa cidade mais fácil para eu ler. Encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são agrupamentos de fonemas formados por vogais ou semivogais em uma mesma sílaba, ou sílabas diferentes, para compreendermos melhor o que são os ditongo. O ditongo consiste no encontro de vogal mais semivogal, chamando de ditongo descrente, Decrescente. decrescente, ou de semivogal mais vogal, que recebe o nome de ditongo crescente, ou não, os ditongos também podem ser classificados em orais. Boa, para aí rapidinho. Para aí rapidinho, Nicolas. Boa, Nicolas. Você trouxe, inclusive, informações que a gente trabalhou com os outros meninos na sala principal, né? Que é essa coisa do ditongo poder ser crescente ou poder ser decrescente. E aí ele pode ser classificado também em oral, ou alguém lembra quem estava no outro grupo? Lete. Oral e tritongo? Não, a classificação dos ditongos, eles podem ser orais ou... Joana, você lembra? Nasais, perfeito. Que não estava aqui aparecendo, mas oral ou nasal, a depender do som que sai, né? O oral, ele é aberto. Todo o nosso ar sai pelo peito. O nasal sai pela boca, né? Vem pelo peito e sai pela boca. Já o nasal, o ar, ele é dividido. A maior parte sai pela boca, mas uma parte significativa passa pelas narinas. E é o que dá o som de nasalado, né? Cãibra. É um som né? Até Beleza? o som do pensamento, professora. Som do pensamento? Aí, o som do pensamento. Assim, entendeu? Pô, é um som nasalado. Perfeito. Continua, sobre os tritongos agora, Nicolas. Ok, retomando, professora.
Tritongo, os tritongos são uma sequência de semivogal mais vogal, mais semivogal, assim como os ditongos. Os tritongos também podem ser classificados em orais e nasais, como apresentam apenas. Aí faltou informar, acho que não coube no post-it, né? Não coube. Entendi. Beleza, então aí, ó, ditongo e tritongo. Hiato, pessoal. Faltou apresentar sobre os hiatos. Alguém do grupo de vocês quer falar? Quem lembra sobre os hiatos? Ou qual a diferença entre os hiatos e os ditongos, por exemplo? Aberta para mandou aí no chat. Foi? Opa, vamos ver aqui então. Henrique mandou sobre tritongo. Eu sei, professora. Fale, Arthur. Eu sei a diferença só. Sobre o hiato. Você pode falar. Eu vou ler agora. O encontro vocal entre duas vogais que pertencem a sílabas diferentes e que é chamado de hiato. Boa, você deu informações muito importantes. Boa, Arthur. E as principais. O Sávio colocou mesmo aqui uma definição. Sávio, você pode ler para a gente o que você escreveu aqui no chat? Acho que o Sávio já foi. Beleza, então vou ler aqui, gente. O Sávio escreveu, ó. Hiato é quando duas vogais estão juntas, porém em sílabas vizinhas, ou seja, sílabas separadas. O hiato diferencia-se de um ditongo e de um tritongo pelo fato de ser constituído por duas vogais. Perfeito, essa é a principal diferença, beleza, pessoal? Os hiatos vêm separados porque os hiatos vêm separados porque duas vogais não podem ocupar a mesma sílaba. Perfeito. Então, gostei, parabéns pela apresentação, tá bem legal. Faltou só os exemplos, né, dessas palavras e um pouco sobre o hiato. Mas gostei da apresentação. Pesquisei no site Brasil Escola, muito na pressa, professor. Entendi, teve pouco tempo também, né? Mas deu bom, a gente acabou revendo aqui todo o conteúdo. Então, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Bom, na verdade, desse resumo que a senhora disse, não. Show, beleza. Se você de casa ficou com alguma dúvida, manda essa dúvida para a gente nas nossas redes sociais, que os nossos líderes respondem, viu, pessoal? Pode ser por qualquer rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, e em qualquer formato, vídeo, foto, desenho, certo? O importante é marcar @AlicenciEdu. Então, tanto para você que está em casa, quanto para você que está aqui, não esqueçam, gente, aprender sobre esses conteúdos é prática. Então, vejam novamente as definições amanhã, depois de amanhã. Tentem lembrar de palavras que contenham ditongos, que contenham tritongos, e que contenham hiatos. Show? Então, pessoal, vamos descansar. Hoje, segunda-feira, começando a semana. Amanhã, aula de matemática com o professor Juan. E é isso. Obrigada por estarem aqui, todos vocês. Um cheiro. Até amanhã, gente.